Olá, olá a todos, boa noite. Muito bom poder estar novamente reunido aqui com vocês para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas, continuamos no Evangelho de Lucas, hoje capítulo 18, versículos 1 ao 43. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O juiz iníquo e a viúva importuna. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus e não tinha consideração para com os homens. Nesta mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando tanto fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas, quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? O fariseu e o publicano. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus e as criancinhas. Traziam-lhe até mesmo as criancinhas para que as tocasse. Vendo isso, os discípulos as reprovavam. Jesus, porém, chamou-as, dizendo: Deixai as criancinhas irem a mim, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. O rico notável. Certo homem de posição lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Conheces os mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. O perigo das riquezas. Vendo-o assim, Jesus disse: Como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Com efeito, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os ouvintes disseram:
Mas então, quem poderá salvar-se? Jesus respondeu: As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Recompensa prometida ao desapego. Disse então Pedro: Eis que deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, sem que receba muito mais neste tempo e no mundo futuro a vida eterna. Terceiro anúncio da paixão. Tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. De fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escarros. Depois de o açoitar, eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará. Mas eles não entenderam nada. Essa palavra era obscura para eles, e não compreendiam o que ele dizia. O cego na entrada de Jericó. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego, mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-lhe que Jesus, o Nazareu, passava. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxesse. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus, glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido Pai, mais uma vez, pedimos humildemente que o Senhor nos conceda o discernimento para bem compreendermos as vossas palavras que aqui acabamos de ler em Lucas, no seu capítulo 18, e pedimos que com este discernimento, Senhor, possamos nós nos tornar pessoas melhores e ajudar a todas as pessoas também que convivem conosco em nosso mundo, levando sempre a vossa palavra de acordo como aqui está escrito e como o Senhor nos ensinou, sem mudar nada. Convido a todas as pessoas que nos acompanham nessa leitura, que reflitam a palavra de Deus e como iniciamos essa leitura, que todos nós mantenhamos sempre firme e fortes a nossa oração e que nunca, jamais desistamos de continuar orando e pedindo a ajuda e a intercessão de nosso Pai. Pois como ele disse neste Evangelho, pode ser que demore, mas Deus fará. Amém. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia.